Cornetas! Fala rapaziada, a gente hoje vai estar estreando um novo quadro no canal aqui que se chama Meu Esporte Minha Vida. A gente vai estar contando as nossas histórias marcantes da nossa vida em relação aos esportes, hein? Se você também tiver uma história marcante, deixa aqui pra gente ficar sabendo a sua história aí. Editor, puxa a vinheta. Então vamos aqui falando um pouco da minha história. Final do Libertadores 2009, Cruzeiro versus Estudiantes. Foi bem marcante aquela final, porque a gente tinha acabado de vir de um empate na Argentina. O Kleber tinha perdido um gol debaixo do gol. E cara, pra mim foi uma das piores sensações que eu já tive acompanhando futebol, porque é muito ruim ver nosso time perder na final de virada com um cara destruindo o nosso clube. O cara infelizmente massacrou o Cruzeiro naquela final que foi Verón, com os jogadores com muito corpo mole, bem sem vontade nenhuma de jogar, cara. E aquilo ali me marcou bastante. Eu era muito novo na época ainda, então 12 anos, então tipo, chorei igual uma criança. Foi a primeira vez que eu chorei de verdade pelo Cruzeiro, foi a primeira vez que eu senti na pele o que é ser um torcedor cruzeirense, que não é só de títulos que a gente vive, a gente tem histórias ruins também. Mas forma caráter, né? A gente aprende a gostar mais ainda, né? Depois Sim. de uma desilusão assim. Depois da desilusão amorosa com seu clube. Acho que isso que faz a gente amar o clube, né? Tipo, nas derrotas, a gente, sei lá, depois que perde, a gente nutre um sentimento mais forte, né? Porque não é só ganhar também. Sim, velho. E, atleticanos, Verón não é ídolo de vocês, tá? Verón é ídolo do Estudiantes. Obrigado. Mas dias melhores do Verão. Eu acho que uma das histórias um dos momentos que mais me marcou, assim, vendo futebol, né, no caso, foi uma vez que eu lembro que eu tava na casa da minha avó. Eu não lembro quantos anos eu tinha, eu lembro que eu era criança. E minha avó era cruzeirense, minha tia que morava com ela também é cruzeirense. E aí tava tendo um jogo, e aí minha avó, a gente chegou na sala e minha avó tava gritando pra televisão e xingando os jogadores, xingando o técnico. E minha tia lá toda hora também naquela ansiedade que hoje a gente entende. E eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Elas estão gritando pra televisão, como assim? E aí minha avó sentou a gente assim no sofá, de frente pra televisão, e aí eu acho que era pênalti pro Cruzeiro, alguém ia bater, e aí minha avó falou, faz figa, e aí tava todo mundo assim, entendendo nada, e aí o Cruzeiro fez gol, e aí foi um trem muito louco. Eu lembro da minha avó pulando, minha tia jogando a almofada pra cima, e eu acho que é ali que eu comecei a entender que pra algumas pessoas o esporte era realmente uma coisa muito importante, porque até lá eu tinha uma pipa do Cruzeiro e uns trem assim, mas eu não era fanática por futebol nem nada do tipo. Mas ali eu entendi o quanto que o esporte afetava as pessoas. Eu tenho essa memória muito clara, era muito louco. E é da hora, né? Porque a pessoa grita com a televisão achando que o jogador não vai escutar. É, gente, eu faço isso hoje em dia. Eu tô vendo o Cruzeiro jogar e eu xingo o jogador como se ele fosse me ouvir, entende? Não, xinga o juiz. É. Você xinga o juiz, você fala que o juiz tá roubando. O juiz tá ouvindo, você xingar ele lá, tranquilo. Tá vindo, de casa. Fala pessoal, diferentemente da história do nosso amigo o Ali aqui, a minha história é de bastante felicidade. O contexto da minha história é ano de 2002, final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Ronaldo Fenômeno jogando demais. Vale ressaltar que o Ronaldo vinha de uma lesão muito grave no joelho. A gente nem sabia se ele iria ou não para a Copa do Mundo, né? Mas estava aquele momento de tensão. Tinham pessoas que tinham 2 anos na época. Eu tinha 7 para 8 anos. E eu lembro porque me marcou muito. Eu vi essa Copa do Mundo na minha casa, né, cara, com meu pai, minha mãe e meu irmão. E foi uma Copa que foi disputada, se eu não me engano, na Coreia. Foi. Eu não sei, era tipo dos japa lá, né? E era uma diferença de 12 horas, cara. Então eu lembro assim de ver vários jogos de madrugada, saca? Porque foi na época que tinha, não foi na Copa da Vuvuzela, mas meu pai tinha uma cornetona assim de verde e amarela, saca? E a gente viu vários jogos de madrugada. Eu lembro de ver um jogo nessa Copa Brasil e Camarões que o Brasil ganhou e foi de madrugada. E eu lembro que a gente fez tanto barulho, que uma vizinha nossa bateu em casa
pra meio que xingar a gente, porque era tipo de madrugada, era 12 horas de diferença, né? Então, tipo, se o jogo lá fosse tipo 2 horas da tarde, aqui era 2 da manhã, tá ligado? Então, tipo, me incomodava. Mas a minha lembrança é da final, de lembrar que depois que o Brasil ganha a Copa, né, em cima da Alemanha, os 2 gols foram do Ronaldo Fenômeno. Tipo, eu lembro com muita saudade, porque foi uma das últimas vezes que eu lembro, assim, do torcedor brasileiro abraçar tanto a seleção, saca? Tipo, eu saí na rua, tá todo mundo na rua, foguete, e a minha rua era muito, assim, voltada pra seleção. Pintaram a rua, tinha bandeirinhas, saca? Tipo assim, mesmo eu tendo 7 anos de idade, eu lembro por causa da decoração, sabe? Foi uma das primeiras, tipo assim, impressões que eu tive do futebol. Acho que foi uma das primeiras coisas que me fez, tipo, amar o futebol, saca? Eu acho que depois de 2006, cara, tipo, seleção, muita gente desacreditou, parou de torcer. Sim, mano, mas eu lembro, assim, com muita nitidez, que a Copa de 2002, pra mim, foi a última vez mesmo que o povo brasileiro, tipo, sabe? Não que o povo hoje não torça pela seleção, mas não é a mesma paixão, mudou muito, mano, mudou muito. Aquele sentimento de patriotismo, tá ligado? Por mais que o Brasil seja um país muito, assim, infelizmente pobre, a gente se sentia, tipo, melhor de ver a seleção conquistar, tá ligado? E essa é a minha história com a seleção aí que me fez me apaixonar por futebol. Fala galera, pra vocês que chegaram até aqui, muito obrigada. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de mandar pra todo mundo naquele esquema que vocês já conhecem. Se vocês também têm alguma história com o esporte, com o futebol, que marcaram vocês, não esquece de comentar aqui embaixo, contar pra gente, né? Compartilhar histórias. E é isso aí, até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, eu pensei que você não ia fazer isso. Tem que ter o Paraná, né? Eu nem lembro dessa Copa. Eu lembro bem pouco. Na merda, vocês dois. Acabou.